E aí, sexto ano, bom dia, todo mundo bem? Então, vamos dar continuidade, né, no que a gente estava falando. A gente está ainda falando sobre propriedades do ar, né? A gente viu que o ar, ele possui algumas propriedades como massa, peso, ele ocupa um lugar no espaço e ele também é compreensível, né? Se caso a gente pegar uma seringa, comprimir ele vai o ar ele tem a função de se juntar, né? Se a gente soltar a pressão da seringa, ele vai se misturar com ele vai ficar mais solto, né? Então a gente viu também que o ar ele tem uma estabilidade, ele exerce uma expansão, né? Ele consegue se expandir, que um exemplo que a gente deu foi o perfume. Ele consegue ter uma resistência, né? O que a gente fez? A gente fez um paraquedas, né? A gente conseguiu ver que o ar ele tem uma resistência. Antes do indivíduo ele soltar o paraquedas, a queda dele vai ser bem mais rápida do que quando ele abre o paraquedas, né? Aí a gente consegue ver que tem uma resistência, né? E também a gente viu a pressão através dos canudos. E por falar em pressão, a gente falou um pouquinho sobre a pressão da atmosfera, né? E também da altitude. Quanto mais alto tiver, a gente viu um desenho esquematizando que ocorre a variação da quantidade de partícula de ar ao nível do mar, né? Em altitudes elevadas. Então, quanto mais alto a gente tiver, se a gente estiver lá no pico do Everest, o ar vai estar mais rarefeito, não vai estar aquele ar fácil de você conseguir respirar, né? Já quando você está perto do nível do mar, lá vai ocorrer o maior número de partículas de ar. Então vai estar mais fácil para você conseguir respirar esse ar que vai estar por lá. E a gente citou também sobre os mergulhadores, né? Que no mar existe uma pressão. Quanto mais você afundar, quanto mais você estiver no fundo do mar, mais vai ocorrer aquela pressão em cima de você, certo? E para dar continuidade, eu vou falar aqui sobre medindo a pressão do ar. Existe um italiano chamado Torricelli, ele é de 1608 e ele morreu em 1647, e ele foi um físico e matemático que realizou diversos experimentos procurando medir a pressão da atmosfera. Então, Torricelli, ele utilizou um tubo graduado de 1 metro de comprimento. Ele era fechado e em uma das extremidades. Então, ele era um tubo de 1 metro e ele era fechado em uma das suas extremidades. Então, o que ele fez? Ele encheu o tubo completamente com mercúrio e mergulhou a extremidade aberta em um recipiente contendo também mercúrio. Então ele pegou um recipiente que tem mercúrio e também colocou dentro dele o mercúrio. Lembrando, pessoal, que o mercúrio ele é uma substância tóxica e que ele não tende a reproduzir e que vocês não podem tentar reproduzir o experimento de Torrières sem o auxílio de um adulto. Então, tá zerado a gente fazer isso, tá? A não ser que a gente volte à aula e a gente possa fazer esse experimento. Então, refletindo sobre o fato de que após determinado tempo o nível da vasilha não variava, assim como o nível do tubo. Então, Torricelli ele concluiu que isso ocorria por causa da pressão atmosférica. Como essa situação, a coluna de mercúrio media 76 centímetros, ele definiu que o nível do mar, a pressão atmosférica, teria um valor de 760 milímetros de Hg, que é o símbolo químico do mercúrio. Então, Torricelli ele realizou esse experimento outras vezes e variando o local, e verificou que quanto maior a altitude, menor a altura da coluna de mercúrio, certo? E com base em suas descobertas, esse físico e matemático, ele
desenvolveu o barômetro para medir a pressão atmosférica por meio do deslocamento da coluna de mercúrio. Então, posteriormente, outro tipo de barômetro foi desenvolvido, né? Porque isso aí foi há muito tempo atrás. Então, com o passar do tempo, com as tecnologias, foi desenvolvido um outro barômetro. Esse barômetro era o barômetro aneroide, que é constituído de uma caixa metálica vazia com superfície flexível. E quando a pressão atmosférica ela aumenta, a superfície é pressionada e afundada. Então, o inverso ocorre quando a pressão atmosférica ela diminui. Então, alguns barômetros, além de medir, eles são capazes de registrar a variação da pressão na atmosfera. Então, nesses casos, eles são chamados de barógrafos, ok? Então, aí tá mais ou menos o desenho de como o Torricelli ele fez para construir esse barômetro e ele conseguir ver como é que é essa variação da pressão atmosférica. Vamos falar agora sobre correntes de convecção do ar. O ar mais próximo da superfície terrestre, ele tende a ser mais quente, né? Que o ar que está na altitude. Então, pois parte dessa energia proveniente do Sol, ela é absorvida pela crosta e ela é transferida para a atmosfera. Então, quando o ar ele está mais quente, ele se expande e ele se torna menos denso que o ar mais frio, ou seja, mais rarefeito, né? Em razão da diferença de densidade entre eles, o ar quente e o ar frio, eles se deslocam-se. E o ar quente ele tende a subir e o ar frio ele tende a descer. Então, ao atingir a região mais próxima da superfície terrestre, o ar frio ele troca calor e torna-se mais quente, o que faz com que suba novamente. Então, porém, o ar quente, ao subir, ele esfria e tende a descer mais uma vez. Esse deslocamento entre as massas de ar, eles recebem o nome de correntes convecção. Correntes de convecção. Então, essas correntes de convecção é igual tá aí nessa figura, ó. O ar quente, ele vai subir formando a corrente de ar. E o ar frio, ele vai descer. Então, vai subir, vai descer e com isso forma essa corrente de ar. Então, existem várias situações em que é possível observar as correntes de convecção como a formação de ventos ou o mecanismo de funcionamento de condicionadores de ar e de refrigeradores. Então, no caso dos condicionadores de ar, o ar frio é liberado por esses equipamentos, no qual tende a descer e esfriar o ambiente, ok? Então, isso também ocorre no interior dos refrigeradores, né, dos freezers, em que o resfriamento do ar interno nas camadas superiores, eles vão promover uma circulação do ar com a subida do ar quente e a descida do ar frio, que, por sua vez, ele refrigera os alimentos, ok? E sobre a pressão do ar e do corpo humano. A seguir, vamos estudar alguns fenômenos relacionados à pressão do ar que acontece no corpo dos nossos seres humanos, ok? E o primeiro fenômeno, pessoal, relacionado à pressão do ar que acontece no nosso corpo humano é o da gente respirar, né? Inspiração e expiração. Então, os pulmões, eles estão dentro da cavidade torácica, que se expande e se contrai por ação dos músculos localizados entre as costelas, que são os músculos intercostais e também o músculo do diafragma, né? Se vocês não lembrarem, ó, aqui a gente tem a costela
E nessa cavidade aqui da costela, entre ela e o pulmão, a gente tem um músculo intercostais. E que ele auxilia na respiração, porque ele faz a contração auxiliando no pulmão para que ele consiga respirar. E logo aqui abaixo, bem mais vermelhinho aqui, ó, a gente tem o diafragma, que também ele auxilia nessa contração. Se eu não me engano, eu levei aquele pulmão para a sala de aula, no qual a gente estava vendo como é que era feita essa respiração, né? Se eu não tiver levado, mas eu acho que eu levei sim na sala de aula. Mas enfim, esse movimento de contração e relaxamento dos músculos ocasiona uma diferença de pressão que faz com que o ar entre e saia dos pulmões. Então, na inspiração, o volume do ar torácico ele aumenta pela contração dos músculos, com mais espaço, a pressão interna torna-se menor que a externa, né? Então, essa diferença faz com que o ar da atmosfera entre nos pulmões. E na expiração, quando a gente expulsa o ar fora do nosso corpo, o volume torácico, o que acontece? Ele vai diminuir pelo relaxamento dos músculos e o ar ele vai ser expelido pelo pulmão, já que na pressão interna passa a ser maior do que na externa, ok? Então, um outro fenômeno é a pressão das orelhas. Então, ocorre aí uma pressão nas orelhas e a orelha humana ela pode ser dividida em 3 partes, certo? A orelha externa, a orelha média e a orelha interna. A orelha média é uma camada cheia de ar. Deixa eu só ver se aqui tem, ó. Aqui, ó, orelha externa. Essa camada aqui, ó. É uma camada cheia de ar que está ligada ao nariz e a garganta por meio de um canal chamado tuba auditiva. Então, toda essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui é a orelha externa. Geralmente o ar movimenta-se nesse canal, igualando a pressão da orelha média com a pressão da atmosfera. Contudo, em alguma situação ocorrem grandes variações da pressão atmosféricas, como quando estamos subindo uma serra ou em uma montanha. Nesse caso, conforme subimos, a pressão atmosférica ela vai diminuir gradualmente e a pressão da orelha média torna-se maior do que a externa. Então, quer ver? Aqui a gente vai ter a orelha média. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Nessa setinha aqui, ó, a gente consegue analisar que aqui é a orelha média. Então, nesse caso, conforme a gente for subindo, a pressão da atmosfera ela vai diminuir gradualmente e a pressão da orelha média torna-se maior do que a orelha externa. Então, o que faz com que a membrana timpânica, que é o tímpano, né, que a gente tem aqui, ó, membrana timpânica, que é esse azulzinho aqui, ela fique ligeiramente para fora. Então, o contrário acontece quando descemos uma serra ou uma montanha, pois a pressão externa ela vai aumentar, tornando maior que a da orelha média, o que faz com que a membrana timpânica ela fique ligeiramente para dentro. Algumas ações como o bocejo ou engolir saliva, elas podem contribuir para o equilíbrio da pressão na orelha média e a pressão do ambiente, pois promovem uma abertura na tuba auditiva e ela, consequentemente, a entrada ou a saída do ar da orelha média. Então aí a gente consegue ver, né, uma representação de como é formado a nossa orelha. Então isso aí é uma esquematização de ação da pressão da atmosfera na membrana timpânica, em 2 situações diferentes. Na letra A, que é a primeira aí, a pressão atmosférica é a pressão na orelha média, são iguais,
né? Então, a gente consegue ver aí que é uma pressão igual. E na letra B, elas diferem, elas são diferentes. Os elementos não estão em proporção entre si, não estão em proporção entre si. Então, pessoal, para finalizar, o que a gente estudou nesse módulo? A gente viu que o ar tem massa, peso, ele ocupa um espaço, ele é compressível, ele tem estabilidade e ele também se expande, no qual também oferece resistência e exerce uma pressão. E a pressão atmosférica, ela é uma pressão exercida pela atmosfera sobre tudo que existe na Terra. Então a pressão atmosférica, ela varia de acordo com a altitude, né? Então a gente já falou que ela varia de acordo com a altitude. Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. E o ar, ele se torna também rarefeito, né? Então quanto mais você subir, mais rarefeito vai ficar o ar, né? Você vai ter dificuldade de respirar. Os movimentos respiratórios de inspiração e expiração, eles ocorrem em razão da diferença de pressão entre os organismos, o organismo e o ambiente, que faz com que o ar entre ou saia dos pulmões, certo? E as diferenças entre a pressão da orelha média e a pressão da atmosférica, elas podem provocar alterações na membrana timpânica. Com isso, eu finalizo a nossa aula falando para vocês terminarem os exercícios da página 530 e 531. E muito obrigado. Me entregar os exercícios até o final do dia da aula de hoje, até no máximo 11 horas da noite, ok? Então não se esqueçam, muita gente aí está sem visto. E até mais. Beijo. Qualquer dúvida pode me procurar. Abraço.